Programa Sem Limites, aqui na estrada que leva exatamente a Monte Oreb, aqui também Serra Grande, Carrapateira. E ontem, domingo, dia 17, aconteceu uma tragédia. Um jovem de 18 anos de idade perdeu a sua vida porque o carro capotou ali por volta do sítio Cabrais, zona rural de Monte Oreb. E ontem mesmo, uma Hilux, olha só, nesse local, o cara perdeu o controle do volante e simplesmente bateu aqui, ó, bateu nesse ponto, bateu aqui nesse ponto e simplesmente sobrou também e desceu nessa ribanceira. Olha só, mais um carro ontem, uma Hilux que desceu aqui nessa ribanceira. Graças a Deus, sem vítima, não houve óbito nesse caso. Mas esse que nós vamos agora lá no sítio Cabrais, infelizmente um jovem de 18 anos de idade perdeu a vida. Nos acompanhe. Nós vamos tentar parar algum carro, algum motociclista. Aqui o amigo, por favor. Por favor. Bom dia, meu amigo. Obrigado por ter parado. Qual o seu nome? Francisco Ferreira de Moraes, vulgo Quincas. Quincas? É isso. Ô Quincas, eu estava observando ali, olha, ali já tem uma destruição, talvez algum carro, né, que perdeu o controle e passou ali. E é perigoso essa área, é perigosa essa estrada, muita curva. O que o senhor tem a dizer? Tem muita curva e a maioria dos motoristas também abusa da boa vontade aí, correndo carreira demais, né? Rapazinho de Serra Grande, aí perdeu o controle, passou aí por cima e desceu aí na ribanceira, mas graças a Deus que não houve nada. Mas ontem mesmo houve um acidente e para cá de Serra Grande morreu um rapaz e o outro está passando mal. Nós estamos indo para lá exatamente para ver essa questão desse acidente. O senhor disse que ontem também o carro bateu ali e desceu essa ribanceira? Mas graças a Deus que não houve nada grave, viu? Agora nesse outro acidente lá nos Cabrais, eu passei lá nesse momento, agora há pouco tempo, o carro desceu na ribanceira, o rapaz infelizmente perdeu a vida. Muito bem, muito obrigado, viu? Bem, estamos aqui no local onde a tragédia aconteceu ontem, domingo, dia 17 de maio. Vejam só, esse S que vocês estão vendo aí foi exatamente as duas curvas antes do acidente. Na verdade, quando ele entrou nesse local muito perigoso, ele perdeu o volante do carro e aí, olha só onde começou a frenagem. Ele começou a frear aqui, ó. Observe que aqui estão as marcas do freio. E aí, nesse local, ele já vinha totalmente descontrolado. E aí bateu aqui, ó. Bateu aqui. E aí o carro começou a capotar. Ele bateu aqui. A polícia militar isolou essa área. No que ele bateu aqui, o carro desceu por aqui, ó. E vocês vão ver, nós estamos aqui em loco, programa Sem Limites, um local onde já é confirmado, né? Um jovem morreu aqui mesmo nesse local e o outro que foi transferido para Campina Grande, infelizmente, a notícia é que ele ficou paraplégico. Então, duas vidas que foram aí totalmente modificadas. Uma perdida e o outro paraplégico. Então, vejam bem. Nós vamos tentar entrar aqui para que vocês vejam a mata fechada. Aqui, inclusive, tem pedaços do veículo, pedaços do carro. Meu cinegrafista está me acompanhando. Imagens de Breno, tá? Que está aí também controlando para manter a imagem equilibrada. Olha só aqui os pedaços do carro. Olha aqui, ó. Pedaços do veículo. Como vocês podem ver, ó. Inclusive o carro veio nesse sentido, já capotando. Vocês podem ver aqui, ó, pedaço do para-choque do veículo. E o carro, ele não ficou aqui. Aí ele desceu ainda mais. Essa cerca aqui, ó, o carro passou por aqui, quebrou, arrebentou isso aqui, derrubou isso aqui, derrubou.
Olha só, olha onde tem um retrovisor do carro. Olha ali, ó. Pendurado na árvore. Um pedaço ali, um retrovisor do veículo pendurado na árvore. E o carro, ele veio parar aqui, nesse local. Inclusive já foi removido, né? Vocês podem ver aqui, ó. O carro ficou aqui, ó. Que pedaço do veículo, vários pedaços. O carro ficou nesse local. O jovem que estava dirigindo o veículo, né, foi socorrido, foi levado para o hospital. Infelizmente ficou paraplégico. E o outro que foi arremessado, talvez tivesse sem um cinto de segurança, foi arremessado. E foi uma dificuldade grande para achar o corpo. Precisou chamar o corpo de bombeiros para fazer uma varredura. E olha só, gente. O rapaz foi arremessado e o corpo foi encontrado aqui, ó. Nesse local. Inclusive ainda está aqui separado aqui, ó. Polícia Militar isolou até os bombeiros chegar. E olha só onde veio parar o corpo do rapaz. Exatamente aqui nesse local. Mostra aí, por favor. Nesse local foi onde o corpo foi arremessado. E claro, já sem vida, quando encontraram o corpo do jovem de 18 anos de idade, ele já estava morto. Já não tinha mais o que fazer a não ser remover o corpo. O pai do jovem esteve aqui, muito triste, claro, chorando muito. Perdeu um filho com 18 anos de idade. É algo realmente, é uma dor que eu não quero ter, Deus me livre, e não desejo que ninguém mais tenha, né? Mas infelizmente nossos jovens não nos escutam. Todo mundo sabe que não dá certo, não estou dizendo que foi isso, porque a perícia ainda está averiguando o que aconteceu. Mas combinações que não dão certo. Não dão certo quando você coloca carro, velocidade. Você juntar, associar álcool com direção. Não tem jeito, não dá certo. Você está dirigindo num lugar como esse, cheio de curva. Também não estou dizendo que foi isso, né? E usando o celular, falando ou digitando mensagens, tá certo? E também, claro, você dirigir cansado, né? Com risco de vir a cochilar e de repente acontecer isso. Mas o que ocorre é que nessa estrada aqui, onde é muito perigosa, esse caminho que vai dar exatamente aqui Carrapateira, Serra Grande, né? Essa área aqui que é zona rural de Monte Oreb, onde infelizmente 2 jovens, um perde a vida e o outro fica paraplégico. E a dinâmica do acidente foi essa. Aquela curva do S, né, perigosíssima, o rapaz sobrou, perdeu o controle do veículo. E aí o que eu achei impressionante, eu quero até que Breno me acompanhe aqui, por favor. O que eu achei impressionante foi exatamente, primeiro, a distância que o carro percorreu, derrubando inclusive a cerca, né? E outra é exatamente isso aqui. Vou até mostrar de novo. Por favor, Breno, aproxima aqui. Olha só o retrovisor do carro onde foi parar. Em cima da árvore, né? Problema sem limites aqui no sítio Cabrais, onde ontem, domingo, dia 17, aconteceu essa tragédia que vitimou um jovem de 18 anos de idade e o outro ocupante do carro, infelizmente, ficou paraplégico. Eu estou aqui com o seu Geraldo Miguel, que é morador aqui das imediações, aqui do sítio Santa Fé, e ele conhecia os 2 jovens que infelizmente passaram por essa fatalidade. Seu Geraldo, como aconteceu o senhor? Onde ficou esse tempo aqui pra gente, parar para dar essa entrevista?
senhor conhecia os rapazes? Conhecia. Uma de São José de Piranhas e outra de Monte Alegre. Inclusive, até falar para a família do sentimento da gente está sentindo também a mesma coisa, porque essa fatalidade foi muito triste, né? Que aconteceu aqui nessa estrada que liga Serra Grande a São José de Piranhas. É uma estrada perigosa. Esse jovem tem que ter mais cuidado, principalmente andando à noite, porque é muito arriscado. E a gente vê que tanto aqui a minha região, o distrito de Santa Fé, Pascoal, todos os moradores ficaram muito sentidos do que aconteceu. É uma estrada perigosa, inclusive houve um outro acidente envolvendo uma Hilux, né? Lá na frente, onde graças a Deus não teve vítima fatal, mas houve prejuízo material, não é verdade? Certeza, a gente teve conhecimento desse acidente na sexta-feira. Lá na localidade lá é Sítio Batista, que aconteceu esse acidente, inclusive, uma vez e essa vez. Muito bem. Parabenizar aqui, claro, o trabalho da Polícia Militar, que veio aqui, isolou toda a área, preservou a vida dos curiosos, porque muita gente, quando vê um acidente, para ver e às vezes causa outro acidente, né? Então a Polícia Militar esteve aqui, isolou tudo, o Corpo de Bombeiros veio, fez o trabalho também, localizou o corpo, resgatou o corpo da vítima. Então é isso, é a gente, que vocês tomem isso aqui como exemplo, né? E o seu Geraldo está dizendo algo muito sério. É muito perigosa essa estrada que liga São José de Piranhas a Serra Grande, tá certo? Então a pessoa tem que andar com muito cuidado, muita atenção. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer a presença de todos e desejar um bom trabalho. Programa Sem Limites, aqui no 6º BPM, conversando com o subcomandante, Tenente Coronel Eugênio. Tenente Coronel Eugênio, primeiro agradecer ao senhor pelo espaço. Nós acabamos de chegar lá do sítio Cabrais, local onde ontem aconteceu uma tragédia. 2 jovens se envolveram num acidente, um capotamento no veículo, naquela estrada perigosíssima, onde o Everton Eliseu, de 18 anos, veio a óbito no local. E o outro, conhecido como Taislan, de 20 anos, foi removido para o hospital, mas já é oficial a notícia de que ele está paraplégico. O senhor esteve lá, acompanhou tudo. O que o senhor pode dizer a respeito dessa ocorrência? O que eu tenho a dizer, Fernando, foi uma tragédia que abalou várias cidades da região, né? Monte Oreb, São José de Piranhas, Serra Grande, né? Os jovens, né? O Eliseu, o que perdeu a vida, era um menino de família, bem criado, né? Tá todo mundo abalado com essa tragédia. O Taislan, infelizmente, sofreu um trauma gravíssimo, né? Perdeu os movimentos da perna, e nós do 6º Batalhão nos solidarizamos com os pais do Eliseu, né, que estão sofrendo, né, com a perda dele, e dizer que foi uma tragédia, né? Infelizmente aconteceu, a estrada é muito perigosa, e agora cabe à Polícia Civil, que está à frente das investigações, apontar a causa do acidente e as responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade pelo acidente, cabe à Polícia Civil. Nós, da Polícia Militar, coube prestar o apoio necessário no local do acidente, fazer o isolamento, preservar o local para que a perícia pudesse fazer o trabalho dela e chegar realmente às causas do acidente, a perícia. Tenente Coronel Eugênio, qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens, né, que às vezes se excedem justamente dirigindo em alta velocidade, muitas vezes misturando álcool com direção, às vezes usando o próprio celular ao dirigir? Que mensagem o senhor deixa para eles? Fernando, você fez essa pergunta, mas eu vou direcionar de uma forma geral, né? Eu não estou me referindo ao caso do acidente, né? Porque aí, como eu já disse, cabe à Polícia Civil apontar a causa do acidente e as responsabilidades, né? Mas o alerta que nós fazemos, né, e a orientação de forma geral,
evitar, né? Evitar excesso de velocidade, evitar de trafegar por estradas perigosas, né? Principalmente à noite, estradas em que a pessoa não conhece o trecho e o máximo que puder estar em sua casa, num ambiente seguro, controlado, melhor ainda, né? Esse acidente especificamente, o senhor tem assim ideia de que horas mais ou menos aconteceu? Segundo o relato de uma testemunha, o acidente ocorreu por volta de 4h10 da manhã, porém a informação chegou para a Polícia Militar às 7 da manhã. Então, entre esse intervalo de tempo, nós não sabemos dizer quem socorreu o Taislan, né, que foi o que foi socorrido com vida, né? Os detalhes, né, do acidente, nós não temos como dizer quem estava dirigindo, quem estava de passageiro, porque nós não removemos a vítima Taislan do veículo, né? Nós não fizemos essa remoção. Nós apenas tomamos conhecimento quando ele já estava encaminhado para o Hospital Regional de Cajazeiras. E quanto ao Eliseu, né, nós encontramos ele já sem vida, próximo ao veículo, né, em uma torceira de mato, né, o corpo estava até coberto pelo mato. Então é isso, né? Então a gente não tem como criar um juízo de valor, de afirmar certas situações, porque nós não presenciamos ou atendemos a esse tipo de situação.